Bom, meus amigos, amados irmãos, seguidores, né, do YouTube, obrigado, viu, pelas visualizações. Chegamos a 1 milhão de visualizações. Eu espero que esses barulhos assim, né, externos não estejam prejudicando o áudio. Minha voz é meio fraquinha, mas eu estava a pensar aqui algumas coisas concernente a algumas perguntas que eu tenho visto, tanto na minha vida, né, assim, pessoalmente, quanto no trabalho, quanto nas redes sociais. E uma das perguntas é: por que Jesus não casou? Porque Jesus não teve filhos. É pecado? Já que eu falei em pecado, por que Jesus não pecou? Boa pergunta, não é verdade? Nós sabemos que todas as coisas de Deus em relação ao Evangelho, em relação ao Antigo Testamento, Novo Testamento, porque nós sabemos que Deus não muda de jeito nenhum, não é verdade? Então, se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse no texto específico o porquê disso tudo. O texto específico é Apocalipse 5. Nossa, Apocalipse? É, isso mesmo. Nesse texto mostra um grande trono. João vê um grande trono, não é verdade? E quem está sentado nesse grande trono? Havia um homem sentado nesse grande trono. E na sua mão direita estava o quê? Um pergaminho, né? Um livro da época, escrito do lado de dentro e do lado de fora. E nele estava o quê? 7 selos. E do lado direito do trono tinha quem? Um anjo, um grande anjo, e ele dizia com a voz branda, dizendo bem assim: quem é digno de abrir este selo? Quem é digno de abrir os selos e ler o livro? Sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que, bem assim mesmo, não se viu ninguém digno, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem canto algum, alguém digno de abrir o livro ou de tirar os selos. E a Bíblia fala bem assim, né? João chorou, né? E aí tinha um dos homens ali naquele lugar presente, um dos líderes, né, como a Bíblia fala, que chegou para ele e falou: não chore, porque há solução. Eis o Cordeiro de Deus, quem tira o pecado do mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Quem é esse Cordeiro? No Antigo Testamento, né, Moisés decretou ali para que houvesse sacrifícios, né? Que nós sacrificássemos alguns animais. E o principal animal oferecido em sacrifício no Antigo Testamento era um cordeiro, né? Para que expulsasse o pecado das pessoas. Então, quando os hebreus receberam a sua liberdade lá no Egito, aconteceu que eles pegaram o sangue do cordeiro e colocaram onde? Nas ombreiras das portas das casas, significando que o anjo da morte não passasse sobre aquelas pessoas que estavam seladas, né, escolhidas, que não poderiam ser mortas de jeito algum. O anjo da morte não podia chegar sobre a vida dessas pessoas que estavam marcadas. Então o anjo saiu, né, e foi lá e feriu o filho do faraó. Mas o intuito maior era o quê? O sacrifício desse cordeiro, né? A comemoração da Páscoa. A passagem nos dando a liberdade. Liberdade de onde? Das mãos do Egito. Então deixamos de ser o quê? Escravos do Egito e passamos a ser livres, né? Essa é a simbologia do sacrifício desse cordeiro. Jesus, quando veio para nos libertar, foi esse o intuito. Jesus não podia pecar. Jesus não podia se dar em matrimônio, contrair matrimônio. Jesus não podia ter filhos, porque ele tinha um objetivo:
E qual era esse objetivo dele? Era cumprir a palavra de Deus. Então, para que ele cumprisse todas as leis de Moisés, seria necessário que ele não tivesse nenhum pecado. Ou seja, ele tinha que ser como um cordeiro perfeito. Essa é a simbologia do cordeiro. Então, ele sendo um cordeiro perfeito, ele poderia ser sacrificado e ser um sacrifício perfeito. E assim foi feito. Deus fez o seu próprio sacrifício. Não mais o homem fez sacrifício, mas Deus fez esse sacrifício para nos libertar da onde? Do pecado. Depois do Egito, o homem continuou pecando até os dias de hoje. Mas quem crê nesse sacrifício é salvo. Olha, que coisa simples, não é verdade? Quem crê nesse sacrifício perfeito é salvo. Mas qual o propósito? Ele não pode casar? Ele poderia casar sim, se o propósito da vinda do Senhor Jesus fosse ser um pai de família, como eu, como você. Mas o propósito do Senhor Jesus vai além desse sacrifício. Qual é esse além desse sacrifício? É simplesmente o que? Abrir esses selos. Tá vendo aí? Se Jesus não tivesse sido esse sacrifício perfeito, se Jesus tivesse cometido pecado ou tivesse algum outro tipo de propósito, certamente não haveria ninguém digno de abrir os selos. Mas ainda bem, né? Que Ele nos libertou do pecado. Ele foi ferido, foi morto, e para a morte, até a morte Ele venceu. Então essa vitória da cruz de Jesus fez com que Ele não fosse nem digno de morrer, porque Ele não pecou. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, certo? A lei dos judeus lá que está escrito na Bíblia, para ser digno de abrir o livro, para ser digno de romper os 7 selos. Então Jesus foi o único digno de abrir esses 7 selos. Eu espero que vocês estejam entendendo. Jesus foi o único digno de abrir esses 7 selos. A morte viu que não era justa esse pagamento desse pecado. Então Jesus foi ressuscitado. Então depois dessa ressurreição, Jesus volta ao Pai e lá nos céus é testificado como o único digno de abrir o livro e romper esses selos. Então esse é o propósito de Jesus não ter casado. Esse é o propósito de Jesus não ter pecado. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem simples, rápida, falando sobre esse livro, o 5º livro do Apocalipse.